Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé. Abramos as Sagradas Escrituras no livro que escreveu o médico Lucas, né? Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao 49. Uma passagem que, com certeza, ela tem o foro muito evangelístico, mas nós podemos tirar dessa passagem bíblica atitudes e comportamento de uma mulher que adorou o Senhor Jesus de uma forma tremenda, de uma expressão que elevou ali o Senhor Jesus, exaltá-la e honrá-la com o seu proceder, com a sua atitude. Diz assim a palavra do Senhor, verso 36 de Lucas, capítulo 7. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Ele volta-se para a mulher e fala em direção a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, isto é, não me beijaste. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, agora apontando para a mulher, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? Verso 50 e último, mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor, porque sabemos que é o teu Espírito que ministra aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por sabermos, ó Pai, que o Senhor se encontra aqui através do teu Espírito. Venha, Senhor, se mover em cada vida, em cada coração. Venha falar-nos poderosamente através da tua palavra, Pai amado, que é rica, que é poderosa e que cumpre sempre o que lhe apraz. Me usa, Senhor, como teu instrumento. Me coloco, Senhor, na total dependência do teu Espírito. Nada tenho, Senhor, nada sou, mas creio poderosamente que o teu poder, que a tua graça nos envolve de uma maneira tal e que aquilo que falamos, ó Pai, não é de nós mesmos, mas é provido pelo teu Espírito. Me usa como teu canal, Senhor. Fala conosco. É o que nós oramos em nome de Jesus e que todos digam amém. Podeis assentar, querido.
quero trazer esta reflexão, esta palavra, para todos nós, que vai estar falando sobre atitudes, vai estar falando sobre posicionamento, e para tanto nós vamos utilizar 3 personagens que estão inseridos nesse texto, 3 personagens que fazem parte direta daquilo que aconteceu na casa deste homem. A primeira personagem é uma mulher, né? Claro, né? A primeira. E esta mulher, ela é pecadora, e ela está inserida muito forte neste texto bíblico. O segundo personagem é Simão, né, o fariseu, que convida Jesus para estar em sua casa. O terceiro personagem é o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, é o Senhor Jesus. Então, neste cenário, nós vamos estar falando sobre atitude, sobre posicionamento, né? E nós sabemos, né, espero que todos saibam, que atitude é maneira de se comportar, maneira de agir, de reagir, motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. Atitude indica a posição de uma postura, de um corpo. Atitude é sinônimo de posição, é propósito, é gesto, é comportamento, é desejo, é ter objetivo, ter postura, ter posse. Então, quando nós temos atitude, nós chamamos a atenção para alguma coisa, com certeza. Posicionamento é a ação de se posicionar em relação a algo. Esta mulher se posicionou, a gente vai ver isso. Ou seja, tomar uma atitude e assumir um partido sobre determinado assunto. Literalmente, esta palavra ainda pode significar a localização de algo ou alguém no lugar específico. A gente vai ver muito bem que esta mulher se coloca em um lugar específico para adorar ao Senhor Jesus. Em todo instante da nossa vida, temos que ter atitudes. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos que ter ações, como também nos posicionar com as nossas ideias, com as nossas intenções e opiniões. Nós vamos ver, querido, que esta mulher, ela saiu de sua casa ao saber que Jesus estava na casa desse fariseu com uma intenção de se quebrantar, de adorar ao Senhor. Ela não saiu com qualquer tipo de ideia, ela saiu com uma intenção única de adorar. Tanto é que ela pega o vaso de alabastro, ela sai de sua casa na intenção de adorar ao Senhor Jesus. E eu creio que nesta manhã, vocês todos vieram a este lugar para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. Assim como esta mulher sabia que Jesus estava na casa daquele fariseu, todos vocês sabiam que Jesus estaria aqui neste lugar para te abençoar, para te fazer algo tremendo e sobrenatural. Não há local melhor para estar do que esse, aos pés do Senhor Jesus. É o tema da mensagem. Aos pés do Senhor Jesus. Este é o melhor lugar para estar. Não há lugar no mundo que seja tal qual importante quanto esse. Esse é o lugar mais abençoado que nós podemos nos colocar. É aos pés de Jesus que encontramos refrigério para a nossa alma. Vou repetir isso. É aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós encontramos refrigério para a nossa alma. É aos pés do Senhor Jesus que encontramos respostas para as nossas orações. Você pode dizer amém por isso, querido? É aos pés do Senhor Jesus, querido, que nós podemos encontrar aquilo que é suficiente para a nossa alma. Porém, só estar aos pés do Senhor Jesus, nós temos que ter esse posicionamento e essa convicção que é o melhor lugar para estarmos, querido. Muitos tiveram oportunidade de estarem aos pés do Senhor Jesus e reconhecer o seu poder, reconhecer a sua majestade, e não fizeram isso. Se a gente for ver lá em Mateus 27, do versículo 32 a 44, quando Jesus está sendo crucificado, muitos blasfemaram contra o Senhor Jesus. Estando ali aos pés da cruz, muitos falaram coisas que desprezaram o Senhor Jesus. Não salvaste a muito? Salva-te também. Ali tinha um ladrão que blasfemou contra o Senhor Jesus. Ali tinha centuriões e soldados
que repartiram as roupas de Jesus como sorte. Então, não é suficiente, muitas das vezes, só estar aos pés de Jesus. Nós temos que estar conscientes deste posicionamento, desta atitude, que ali, aos pés do Senhor Jesus, nós vamos encontrar a resposta para as nossas orações. Devemos estar aos pés de Jesus completamente quebrantados, que devemos estar aos pés do Senhor Jesus completamente arrependidos. Posso ouvir um amém por isso, querido? Temos os três personagens. A primeira personagem que nós podemos ver aqui é a mulher pecadora. Olha o que diz o texto no verso 37 e 38, estou lendo na Ara. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, olha o estado moral desta mulher. O texto reconhece essa mulher como pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, verso 38, aos seus pés, chorando, rogava-os com suas lágrimas, e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Esta foi a atitude da mulher. Este foi o posicionamento desta mulher. Ela chega na casa desse fariseu e se posiciona de uma forma para se quebrantar, de uma forma para adorar ao Senhor Jesus, querido. É notório, nós queremos trazer isso para que vocês possam entender. Em Israel, no tempo de Jesus, era costume, pessoas de fora, quando sabia de uma festa, sabia de um jantar especial, rodeavam a casa ou o lugar onde ocorria uma festa, um banquete. Era comum, quando se realizava uma festa na casa de alguém, e era público, essas pessoas rodeavam a casa e ficavam ali espiando, observando. Uma vez que a casa, o local ficavam abertos, essas pessoas tinham acesso à sala do banquete, mesmo sem serem convidados, tinham acesso à sala do banquete e aos convidados. Naquela época também não era costume convidar mulheres para esse tipo de festa, para esse tipo de banquete. Os rabinos judeus não conversavam e nem comiam com mulheres em público. Vou repetir isso para que fique gravado. Os rabinos, os judaizantes, não conversavam nem comiam com mulheres em lugar público, muito menos com uma mulher de má fama. Com certeza essa mulher era conhecida por todos. Com certeza essa mulher tinha esta fama de ser pecadora, tinha essa fama de ser prostituta, e com certeza todos a conheciam. Com certeza essa mulher era conhecida por todos. Mas uma coisa chama a atenção para a vida dessa mulher: a sua coragem. Ela teve uma coragem tremenda, ela não se deixou se deter por nada para chegar até o Senhor. Ela não se amedrontou, ela não se acovardou, pelo contrário, ela teve uma coragem, ela não se deixou deter por nada para chegar até o Senhor. Mesmo como pecadora rejeitada, ela entrou na casa desse fariseu chamado Simão. Ela saiu, como já falei antes, de sua casa, intencionada a se quebrantar. Ela saiu da sua casa procurando algo novo para a sua vida. Ela saiu da sua casa intencionada a mudar de vida. Ela saiu da sua casa na esperança de ter a sua vida completamente transformada. E ela sabia, querido, que o Senhor Jesus não era apenas um profeta, que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. No seu coração havia o sentimento de arrependimento. No seu coração ela desejou a paz. Em seu coração ela se envolveu com completa humildade. Ela lavou os pés do Senhor Jesus. E em seu coração, através desse amor que foi notado aqui pelo Senhor Jesus, declarado pelo Senhor Jesus, ela lava os pés do Senhor Jesus. Esse seu amor enxugou, beijou, ungiu os pés do Senhor Jesus. Ela reconheceu, querido, a autoridade do Senhor Jesus. Através desse gesto de ungir o Senhor Jesus, de lavar os seus pés, ela reconhece a autoridade do Senhor Jesus. Eu posso ouvir um amém?
O segundo personagem, o fariseu, chamado Simão, né? No verso 39 vai dizer: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Este homem, querido, está cheio de julgamento em seu coração. Este homem, mesmo tendo convidado o Senhor Jesus, seu coração não está quebrantado, seu coração não está arrependido. Este homem era cego para as realidades espirituais. Ele vê aquele quadro como uma coisa assim, assustadora, como uma coisa emblemática, uma mulher pecadora ungindo os pés do Senhor Jesus. Ele faz um julgamento: se este de fato fosse profeta, saberia muito bem que quem está aos pés dele é uma mulher pecadora. Olhou, querido, né? Nós podemos traduzir isso: olhou para esta mulher com desprezo, desprezando aquela atitude, não enxergou o gesto de grande amor daquela mulher pecadora. Ele não teve discernimento para ver que aquela pecadora estava completamente arrependida. Preste bem atenção, ela com suas lágrimas estava lavando os pés do Senhor Jesus, querido. É um quadro que chama a atenção, mas esse fariseu estava com seu coração endurecido. A sua atitude foi de um coração duro, de um coração não quebrantado, né? Não enxergou o gesto de grande amor daquela pecadora, só lembrou dos pecados dela, só apontou o dedo para julgar, viu o mal, mas ignorou o bem que aquela mulher estava fazendo. Assim são aqueles que julgam, querido, sem discernimento. Assim são aqueles que julgam pessoas sem saber a razão pela qual determinadas coisas acontecem. O verdadeiro problema de Simão era a sua cegueira espiritual. E eu quero já profetizar que não há ninguém aqui cego espiritualmente. Todos estão com seus olhos espirituais bem abertos para poder contemplar a glória de Deus neste lugar. Amém, amado? Nós temos pregado sobre isso, que ano de 2025 é um ano de vitória, que os nossos olhos espirituais estejam bem abertos. O verdadeiro problema de Simão era a sua cegueira espiritual, não conseguia enxergar a si mesmo, o ato verdadeiro da mulher, nem o Senhor Jesus. Se engrandeceu de sua suposta superioridade. Ele convida o Senhor Jesus. E ao convidar o Senhor Jesus para estar em sua casa, esta mulher, nós podemos dizer desta forma, ela rouba a cena. Ela faz algo que a gente vai ver logo adiante, que Simão, que era para ter feito, não fez, né? Se engrandeceu de sua suposta superioridade moral, se regozijou ao se comparar com o caráter daquela mulher. Nós, quando nos comparamos a alguém, nós estamos, querido, querendo ou não, se igualando a esta pessoa. E Simão aqui está se igualando, porque está julgando. Ignorou a santidade de Jesus e nem creu que ele fosse um profeta, contradizendo o que em Lucas mesmo, 7,16, vai dizer que Deus visitou o seu povo através de um grande profeta que se levantou. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Ele ignorou a santidade do Senhor Jesus, não creu que ele fosse um profeta, contradizendo-se completamente. Esse homem, em nenhum momento, se quebrantou diante do Senhor. Vou repetir isso. Este homem, chamado Simão, não se quebrantou em nenhum momento diante do Senhor. Tanto Simão quanto a mulher, querido, eram pecadores. Vou repetir isto. Tanto Simão quanto a mulher eram pecadores. Simão, de pecado da alma, pecado do espírito, especialmente o orgulho, enquanto a mulher era culpada pelo pecado da carne. O pecado da mulher, né, como o diácono Leandro pregou aqui, era externo, e o pecado desse homem era um pecado interno. E os pecados dela eram conhecidos de todos, enquanto de Simão era oculto de todos, exceto de Deus, querido. Primeiro personagem, a mulher que ungiu o Senhor Jesus, a pecadora. Segundo personagem, o fariseu. Terceiro personagem, o Senhor Jesus. Deu atenção
e valorizou a atitude do Senhor, da pecadora. Jesus, ele deu atenção e valorizou a atitude da mulher pecadora. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Preste atenção nesse texto, querido. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, e esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Nós vamos ver, querido, que era praxe, era regra, quando alguém fosse convidado para um jantar, para uma cerimônia na casa de alguém, a primeira coisa que acontecia era o servo daquela casa oferecer água para lavar os pés e as mãos. E isso não aconteceu quando o Senhor Jesus chegou na casa do fariseu. Jesus reconheceu o sacrifício daquela mulher em demonstrar muito amor. Jesus, querido, ele vê muito bem as nossas atitudes e os nossos comportamentos, e ele entende muito bem como e quando a gente, de fato, está completamente quebrantado. Jesus olhou para aquela mulher e viu que daquela mulher estava saindo uma verdadeira adoração. Reconheceu o sacrifício daquela mulher em demonstrar muito amor. No versículo 47 vai estar escrito: por isso te digo, perdoado lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, pouco se perdoa, ou vice-versa. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Esse gesto desta mulher, essa atitude desta mulher, esse comportamento desta mulher, esse jeito dela, esse posicionamento dela, trouxe para o Senhor Jesus um reconhecimento de total amor. Não era comum acontecer isto que essa mulher faz. Então Jesus está vendo que ela está o amando, está se dedicando, está se quebrantando, reconheceu o sacrifício dela de uma maneira tremenda. E ele viu que aquela mulher estava o amando muito. Por isso, Jesus, no versículo 48, vai dizer isto: perdoando os pecados dela. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Esta mulher, aos pés do Senhor Jesus, alcançou aquilo para o qual ela foi designada a buscar ali na casa do fariseu. Ela estava com certeza triste, ela estava abatida, ela estava buscando algo novo para a sua vida. E no versículo 50 nós vamos ver: mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquela mulher, aos pés do Senhor Jesus, encontra o que foi buscar. Nos pés do Senhor Jesus, atitude, comportamento, querido, condições para alcançar o milagre. Qual é a importância do nosso posicionamento diante dos pés do Senhor Jesus? Qual o que nós podemos destacar, né, a respeito desse texto que nós estamos vendo, querido? Em primeiro lugar, a casa era de Simão, o fariseu. O anfitrião era Simão, o fariseu. A honra deveria pertencer a quem? A Simão, o fariseu. Ele é que deveria ser honrado, ele que deveria prestar honra. Ele recebeu Jesus como um simples convidado. Não deu água para os seus pés, o que era comum na Palestina. Não honrou com ósculos. Os convidados eram recebidos com um beijo. Não ungiu a cabeça do Senhor Jesus com óleo. Os convidados ilustres, antes da refeição, eram ungidos com perfume. A mulher pecadora fez tudo o que Simão não fez, mas, além disso, fez prostrada aos pés do Senhor Jesus. E nós perguntamos para nós mesmos, querido, qual tem sido o nosso posicionamento, qual tem sido as nossas atitudes diante do Senhor Jesus? Será que nós estamos nos quebrantando? Será que nós temos vindo à casa do Senhor com nossos corações arrependidos? Será que as nossas atitudes
têm agradado ao Senhor Jesus, ou as nossas atitudes têm passado longe da presença do Senhor Jesus. Aqui nós temos esses três personagens e temos a importância da atitude e do posicionamento desta mulher. Aos pés do Senhor Jesus, querido, nós encontramos descanso para a nossa alma. Posso ouvir um amém? Jesus, uma certa feita, ele atravessou o mar da Galileia, enfrentou uma tempestade, chegou na cidade de Gadara, e lá existia um homem sem pai, sem Deus, um homem vivendo completamente destruído pelo pecado, destruído pela opressão maligna, pela possessão maligna. E o Senhor Jesus, quando chega até ele se ajoelha e fala para o Senhor Jesus: que tenho eu contigo, Senhor? E diz a palavra do Senhor que aquele homem foi liberto, e de uma forma sobrenatural, aquele homem ficou agora aos pés do Senhor Jesus, completamente em paz. Lucas 8,35 vai dizer isto: então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de temor. Aos pés do Senhor Jesus nós encontramos paz. Este homem, querido, ele teve que ser completamente liberto, e ao ser liberto, reconheceu que o Senhor Jesus era o Senhor Salvador, era o Senhor de todas as coisas. O temido Gezareno, querido, sentou-se calmo, sentou-se comportado. As forças de Satanás tiveram que se afastar. Quando nós estamos aos pés do Senhor Jesus, querido, não há ninguém que possa, querido, tentar bloquear a nossa adoração. Quando nós estamos com atitude, com o nosso compromisso em adorar o Senhor Jesus, em fazer do Senhor Jesus o nosso Senhor, quando nós estamos, querido, com o nosso vaso de alabastro para nos quebrantarmos, para ungirmos os pés do Senhor Jesus, nós vamos alcançar maravilhas aos pés do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém, querido? Foi aos pés do Senhor Jesus que uma mãe encontra a libertação da sua filha. Uma mãe desesperada, uma mãe que estava sofrendo muito, porque a sua filha, volta e meia, ficava endemoniada. E essa mulher, Ciro Fenícia, vai estar com o Senhor Jesus. E quando ela chega até perto do Senhor Jesus, diz o texto sagrado que ela se quebranta, ela se ajoelha aos pés do Senhor Jesus. Esta mulher, cuja filha estava possessa, ela sabe que o Senhor Jesus tem o poder de ministrar poderosamente ao seu coração. Esta mulher, cuja filhinha estava possessa, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Marcos 7,25. Ela se prostra aos pés do Senhor Jesus, com o seu coração completamente quebrantado, com o seu coração arrependido. Essa mulher se quebrantou, essa mulher se humilhou, querido. A palavra do Senhor, Marcos 7, 27 e 28, vai dizer: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Esta mulher, ela vai dizer para o Senhor Jesus, ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela se coloca, querido, num lugar de quebrantamento, num lugar de arrependimento, num posicionamento. Quando Jesus escuta a sua resposta, Jesus dá uma palavra de ordem para que os espíritos que assolavam a sua filha saíssem dela, querido. E aquela mulher que se quebrantou, que se humilhou aos pés do Senhor Jesus, encontrou aquilo a qual ela foi buscar. Você pode dar um glória a Deus por isso, querido? Foi aos pés do Senhor Jesus que essa mãe aflita, essa mãe sofredora, encontrou o lugar para que a sua filha fosse completamente liberta. É aos pés do Senhor Jesus que um pai, chefe da sinagoga, Jairo, encontra a ressurreição para sua filha. É interessante, querido, esse texto de Jairo, porque ele mesmo sendo chefe da sinagoga, sendo um fariseu, ele reconhece no Senhor Jesus o seu poder, reconhece que ele era mestre, reconhece que ele era o Senhor, e diz a palavra do Senhor que quando ele chega perto do
Senhor Jesus, ele se prostra aos seus pés e insistentemente adorou e insistentemente suplicou para que ele fosse até a sua casa. Este homem chamado Jairo, ele foi perseverante, insistentemente suplicou o Senhor Jesus. Foi aos pés do Senhor Jesus que ele encontrou resposta. Jesus, vendo este homem, sabedor que ele era chefe da sinagoga, sabedor que este homem necessitava, Jesus se encheu de compaixão e foi até a casa dele. E nós sabemos, querido, que quando chega lá, uma pessoa vai ao encontro de Jairo e fala assim: não perturba mais o mestre, a sua filha já morreu. E Jesus, cheio de autoridade, cheio de poder, olha para Jairo e fala assim: Jairo, creia somente, crê. A sua filha apenas dorme. Ele entra no quarto, ressuscita a filha de Jairo, e ali o seu nome é glorificado, querido. É aos pés do Senhor Jesus que recebemos os melhores ensinamentos. É quando nós nos colocamos diante do Senhor Jesus, quebrantados, arrependidos, que nós recebemos os melhores ensinamentos. Posturas, atitude, posicionamento. Foi isso que fez Maria. Jesus está na aldeia de Betânia, está na casa de Lázaro, e diz a palavra do Senhor que Maria, aquietada, se senta aos pés do Senhor Jesus. Lucas 10:39 vai dizer assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, quer dizer, estava assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Ela estava quieta, silenciosa, se alimentando daquilo que o Senhor Jesus estava ensinando. Aquietou seu coração para aprender os ensinos do Senhor Jesus. Aos pés do Senhor Jesus, nós aprendemos a sua palavra. Quando nós abrimos a palavra do Senhor e começamos a meditar na palavra do Senhor, com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração arrependido, é uma posição, querido, de estar aos pés do Senhor Jesus. Aquietou Maria o seu coração para aprender aos ensinos do Senhor Jesus. Foi aos pés do Senhor Jesus que um homem que foi curado de sua lepra voltou para adorar ao Senhor. Aos pés de Jesus que devemos agradecer e adorá-lo. Lucas 17:16 vai dizer isso. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo, e este era samaritano. Jesus havia curado 10 leprosos, mas um voltou para agradecer. E quando voltou, querido, não voltou de qualquer jeito. Ele se prostrou com o rosto em terra, aos pés do Senhor Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Gratidão. Este homem teve uma atitude que poucos têm, ser grato a Jesus pelo que ele fez. Quantos são gratos ao Senhor Jesus por tudo que ele tem feito em nossas vidas? Ao pés do Senhor Jesus, testemunhou os gerazenos. Aos pés do Senhor Jesus, se quebrantou e se molhou a mulher Ciro-fenícia. Aos pés do Senhor Jesus, se prostrou e perseverou Jairo, o chefe da sinagoga. Aos pés do Senhor Jesus, se aquietou Maria, irmã de Marta, para ouvir a voz do Senhor. Aos pés do Senhor Jesus, um samaritano voltou para agradecer a cura milagrosa que ele recebeu. Aos pés do Senhor Jesus, a mulher pecadora, esta mulher que nós lemos o texto, amou, adorou, se humilhou, se quebrantou e honrou como o Senhor merecia ser honrado. A mulher pecadora amou, adorou e se humilhou, se quebrantou e honrou como o Senhor precisava ser honrado. Qual tem sido a nossa atitude e posicionamento diante do Senhor Jesus? Vamos ficar de pé, queridos. Trago essa reflexão para nós, Igreja do Senhor. O quanto é importante a nossa atitude diante do Senhor. O quanto é importante nós fazermos sempre
algo que venha chamar a atenção do Senhor Jesus. Esta mulher chamou a atenção do Senhor Jesus. Essa mulher, em meio de tantos convidados que ali estavam naquela casa, se posicionou e teve uma atitude que, de fato, honrou o Senhor Jesus como Senhor. Esta mulher, ela adorou o Senhor Jesus como Ele, sempre tem